Bom, pessoal, aqui então os estômatos, tá? Então, como eu mostrei pra vocês, os estômatos, eles ficam lá na parte de baixo da folha, tá? Então, eles são feitos pela epiderme, eles estão presentes principalmente na folha, tá? Alguns caules jovens verdes, eles também vão estar presentes e eles possibilitam as trocas de gases, ok? A transpiração da planta, lá na parte da fotossíntese da respiração, tá? Então, aqui diz que essas estruturas também determinam a ocorrência da transpiração, que foi o que eu falei para vocês, que é a perda de água. Então, esses estômatos, eles são feitos de células. Vou mostrar aqui a imagem para vocês. De células que elas conseguem contrair, abrir e fechar dependendo da necessidade, tá? Então, quando a planta tá em um ambiente favorável, com bastante água, ele consegue abrir para fazer a planta transpirar. Quando a planta tá num ambiente em que a água é mais escassa, que ele não pode perder a água por transpiração e tudo mais, os estômatos se fecham para essa água não ser perdida, tá? Então, ó, aqui para nós são os estômatos, estão vendo? Essa abertura, que é a que acontece a transpiração, é chamada de óstilo, ok? Então, aqui, ó, é o óstilo, que é a abertura que esse estômato faz para ter essa eliminação, essa transpiração dos gases, tá? Então, depois aqui nós temos o suber, que é a casca da árvore, tá? Ele é formado de epiderme também, tecido de revestimento secundário, né? E ele vai substituir a epiderme. Bom, aquela epiderme mais molenga que a gente viu, tá? Então, ele tem uma impregnação de uma substância chamada suberina, tá? Nas paredes celulares. E esse tecido é um tecido morto. Então, ele vai ter mais resistência para proteger a planta, tá? Ele vai diminuir a transpiração da planta e ele vai agir como um isolante térmico também, tá? O problema do suber ser de células mortas, que no momento que faz um corte assim, ele vai ficar com esse corte pro resto da vida, tá? Então, o tecido suberoso, ele é para proteger, tá? A planta. E aqui tá dizendo que um exemplo de tecido suberoso do caule, né? É uma espécie de carvalho que vive cerca de 300 anos, que é utilizado na extração da cortiça, tá? A cortiça, aquela que fazem a rolha dos vinhos, ele é formado pela casca, ele é feito pela casca da árvore, tá? Pelo suber. Então, aqui, esse tecido seria, então, essa casca, esse suber, ele é mais fofinho, tá? Do que duro. A gente vai ver que tem vários subers diferentes. Esse daqui, ele não é tão duro quanto os outros, tá? Que vai formar, então, a cortiça lá da rolha. No momento, vou repetir, no momento que é cortada essa parte aqui, ó, do suber para a formação da cortiça, essa parte, ela vai ficar assim, desse jeito. Essa epiderme da planta aqui, né, mais interna, ela vai ficar em exposição, tá? Bom, algumas modificações, então, nos subers, são as lenticelas. O que são as lenticelas? São esses pontos aqui, ó, que são abertos, são rupturas no suber, no caule, tá? Então, como se fosse vários furinhos no tecido, tá? Elas são visíveis ao olho nu, então a gente tá vendo aqui uma foto normal, tá? E ela vai ajudar de uma certa forma na transpiração da planta, mas ela não vai ter a mesma função dos estômatos. Os estômatos, eles são células vivas, eles conseguem abrir e fechar. Aqui a gente não tem isso, tá? Aqui são
buraquinhos no suber que vão ajudar na transpiração, tá? Só que eles não vão fechar. Se a planta estiver passando por um momento com pouca água, o caule vai seguir com as lenticelas abertas, tá? Depois a gente tem aqui na página 10 os retidomas. Esses daqui são os mais simples que a gente já tá acostumado a ver, que é esse descamamento no suber, tá? Que é essa parte que a gente consegue chegar ali na árvore e tirar, tá? Então, é um engrossamento, acontece um engrossamento da planta de forma tão elevada, vamos dizer assim, que o suber ele se rompe e ele faz essas camadinhas que são os retidomas, tá? Então, é como se fosse umas escaminhas na árvore, tá? Bom, tecido de preenchimento agora. Aqui, tecido de preenchimento. Então, são denominados de parênquimas, ok? E são constituídos por células vivas. Então, nosso tecido de revestimento das plantas são sempre células vivas, tá? São de formas variadas, então, dependendo do lugar, eles vão ter uma estrutura diferente, tá? E podem ou não deixar espaços intercelulares, que são aqueles, né, tecidos de preenchimentos lacunares, tá? Que nós vimos lá numa das imagens. Eles vão estar presentes em todas as partes da planta, tá? Raiz, folhas, flores, caule, ok? Então, eles ocupam os espaços dos órgãos internos, tá? Como a gente tem vários órgãos internos fazendo o nosso preenchimento, a planta não tem esses órgãos, ela vai ter só ali a parte vascular, ela precisa de tecido para preencher estes órgãos, tá? É isso que acontece. Então, a gente tem o primeiro parênquima, aí aqui tá falando pra nós que os parênquimas, eles têm paredes grossas, que têm capacidade de divisão celular, porque eles são vivos, tá? Eles podem cicatrizar quando tem lesão, coisa que aqui no caule não acontece, porque são células mortas, tudo mais. Então, tá, ele vai possibilitar a regeneração do tecido e ele vai ter várias funções. Então, eles vão ser separados a partir destas funções. Então, o primeiro tecido que a gente vai ver é o parênquima clorofiliano. E aí, pelo nome clorofiliano, a gente já sabe qual é a função dele, né? Então, ele é conhecido como parênquima assimilador ou clorênquima, tá? Por quê? Porque ele vai ter os cloroplastos que vão ajudar na realização da fotossíntese, tá? Então, em todos os órgãos que vão fazer fotossíntese, nós vamos ter o parênquima clorofiliano, lá dando aquela cor verde para as plantas e auxiliando nessa formação da fotossíntese, tá? A gente tem sempre nas folhas, sempre, e nos tecidos jovens. Então, no caule jovem, a gente vai encontrar também esse parênquima clorofiliano, porque aí a gente vê aquele caulezinho verdinho, tá? Então, nas folhas, eles formam esse parênquima clorofiliano, o mesófilo, tá? Que fica entre a epiderme, que é a parte superior, né? Ali a parte exterior, e a epiderme inferior. Então, ele vai preencher, ele vai engordar a folha, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, isso aqui é o mesófilo. Lembra que eu falei pra vocês? Lá na outra parte, aqui a gente tem a epiderme superior, epiderme inferior e as cutículas. O mesófilo, ele é preenchido por parênquima. Este parênquima, ele é clorofiliano. Ele vai ter as células, os cloroplastos, para fazer toda a formação da clorofila e da fotossíntese, tá? Esse parênquima clorofiliano, ele vai ser dividido em dois. Em quê? Palissádico e lacunoso, tá? Então, essa diferenciação do palissádico e lacunoso, a gente vai ter com relação à necessidade de preenchimento, tá? O palissádico, ele vai estar sempre próximo
a epiderme superior da folha, tá? Então, ele vai sempre estar assim, unidinho, as células formando esse, como se fosse essa barreira, tá? Protetora, tá? Então, aqui a gente vai ter as células ricas em cloroplastos. Depois, nós temos o lacunoso, né? Que é este aqui, ó, que ele vai ter espaços, lacunas, né? Que vão possibilitar a entrada de ar, a entrada de água também, de nutrientes, tá? Eles também vão ajudar na sustentação aqui dos vasos condutores, ok? E também nessa formação, nesse transporte dessas seivas, ok? Então, eles vão estar mais aqui próximo dos tecidos dos vasos condutores, tá? Então, aqui, principalmente na folha, a gente vai encontrar esse tipo de tecido de preenchimento, que é o parênquima clorofiliano. E aí, ele vai se diferenciar em palissádico e lacunoso. O palissádico é o que as células estão todas juntinhas, e o lacunoso, o próprio nome já diz, é o que tem os espaços entre eles, tá? Então, a gente vai ter também um parênquima de reserva, tá? Ele vai reservar nutrientes para as plantas. Quais são os tipos de nutrientes que a gente vê? Amido, proteínas, óleos, vitaminas e sais minerais, tá? Eles vão acontecer principalmente em órgãos que absorvem pouca luminosidade. Onde? Raiz, caule, semente, a gente vai ter esse parênquima de reserva, tá? Onde as plantas vão guardar todos os nutrientes, tá? Então, eles não vão ter cloroplastos, mas eles vão ter uns plastos chamados de leucoplastos, que vão ser os que vão ajudar nessa absorção, nessa estrutura de armazenar esses nutrientes, tá? Então, aqui, ó, tá falando pra nós que os parênquimas de reserva formam os órgãos que representam importantes fontes nutritivas, e aí a gente tem os alimentos que a gente come, né? Que é a batata inglesa, batata doce, arroz, feijão, mandioca, milho, entre outros, tá? E aí, dependendo do que a estrutura tá armazenando, a gente vai ter plastos diferenciados, tá? Então, amiloplastos, eles vão fazer reserva de amido, tá? Oleoplastos vão fazer reservas de óleo, tá? E protoplastos, reservas de proteínas. E aí, aqui tem uma imagem de uma batata inglesa, tá? Que ele tem o parênquima de preenchimento dele, é um parênquima de reserva, que vai fazer a absorção dos nutrientes, e a gente tem o parênquima amiloplásticos, tá? Que é reserva de amido. E aí, as células deles são assim para fazer toda a absorção e a reserva desse amido, tá? Vou parar o vídeo e já retorno.